E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo à primeira parte do vídeo Diferença dos cursos de economia na Unicamp, na USP e na FGV. Para que você possa aproveitar esse conteúdo ainda mais, decidi dividir esse vídeo em dois, e essa é a primeira parte do vídeo. Espero que você possa ter um aproveitamento muito bom de todo esse conteúdo riquíssimo que a gente vai passar nesses dois vídeos, e não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Bora pro vídeo! E aí, pessoal, tudo bem? Conforme vocês pediram, esse vídeo é muito pedido realmente. E a gente vai falar hoje sobre a diferença dos cursos de economia na USP, na Unicamp e na GV. Eu tenho certeza que todo mundo, antes de prestar o curso, já teve essa dúvida. Qual curso eu presto? Em qual universidade eu presto? E aí a gente está fazendo esse vídeo justamente para informar vocês, para que antes de vocês prestarem o vestibular, vocês possam ter uma decisão mais assertiva sobre aonde vocês querem cursar. Então, a nossa ideia é realmente explicar como funcionam os cursos nas melhores universidades do estado de São Paulo, para ajudar vocês aí na decisão de escolha sobre qual faculdade eu curso economia, ok? Então, para esse bate-papo, eu convidei duas pessoas muito especiais e eu queria que vocês pudessem se apresentar. Então, Rogério, você pode começar? Claro. Bom dia. Meu nome é Rogério, sou estudante de economia aqui na Unicamp e tô aí para colaborar com o vídeo da Milena e ajudar vocês de alguma forma a fazer uma escolha melhor. Meu nome é Carol, eu faço economia na ESP, na GV, em São Paulo, e eu estou muito feliz de participar hoje do seu vídeo, Milena. Obrigada, gente, eu que agradeço. Então, gente, antes da gente começar o vídeo, eu só queria dar uma explicada sobre o que a gente vai conversar no vídeo. Então, a gente vai começar sobre a forma de ingresso, depois a gente vai falar sobre localização e custo de vida, depois a gente vai falar sobre o período, falaremos sobre a grade dos cursos, e aí o assunto mais polêmico, o enfoque dos cursos, as entidades que cada universidade oferece, os intercâmbios, os festivais e também o mercado de trabalho para cada universidade, tá bom? E depois faremos também uma mensagem final. E aí, se você quiser pular o vídeo direto no assunto que você quer ouvir, aí você pode. Eu vou deixar aqui na descrição para você, caso você tenha interesse em ouvir apenas sobre um assunto específico, você direcionar o tempo do vídeo certinho para esse minuto. Tá? Então vamos lá então, pessoal. Eu até esqueci de me apresentar, que eu já me apresento em vários vídeos. Meu nome é Milena, eu tenho 21 anos e eu curso economia na USP. Vamos lá então. Pessoal, primeiramente a gente vai falar sobre a forma de ingresso. Então, Carol, você podia comentar um pouquinho da forma de ingresso do curso lá na GV? Então, na GV tem várias maneiras de entrar. Tem o vestibular da FGV, tem a entrada pelo Enem, a entrada por Olimpíada de Conhecimento, então é a de Matemática e a de Física, se não me engano. Tem o processo seletivo internacional e tem as transferências de outras universidades. O vestibular, ele tem duas fases. A primeira tem a parte discursiva e objetiva, e a segunda é uma fase oral. E tem 100 vagas no total para esse. E pelo Enem tem 5 vagas com as para 5 maiores médias de quem se inscreveu. Então não é uma nota de corte fixa. E tem 8 vagas para a Olimpíada de Conhecimento. Muito bom. E aí, Carol, há alguma forma, por exemplo, do aluno conseguir bolsa? Como que funciona o esquema de bolsa na GV? Porque a GV não é uma faculdade pública, né? Sim. A GV ela oferece bolsa mérito para os primeiros colocados. Então, tem para o vestibular, acho que 12 bolsas mérito, para o Enem tem 2, para o Exame Internacional também. E, além disso, existe uma coisa que é bolsa restituível, que qualquer um pode solicitar, independente da colocação no vestibular, que você começa a pagar depois de formado. Muito bacana. E, Rogério, conta pra gente então um pouco sobre como que é a forma de ingresso na Unicamp. Bom, a forma de ingresso na Unicamp ela também é bem diversificada. Você tem um vestibular tradicional, num ambiente normal aconteceria agora no final do ano, e seriam 90 questões de alternativas. Depois você atingindo a nota de corte, você passa para a segunda fase, que aí são, se eu não me engano, 3 dias de provas, dividido entre exatas, humanas e redação em português. Você tem o ingresso por meio do vestibular indígena, que, se eu não me engano, começou em 2019.
você tem um ingresso através do Profis, que é um curso voltado para alunos de escola pública aqui da rede de Campinas só, e o ingresso pelas Olimpíadas. E por transferência, remanejamento externo também, que são alunos de outras universidades, que às vezes, enfim, mudaram de cidade, e dependendo da condição do aluno, ele consegue uma vaga da Unicamp, se ele, enfim, estudava em outra universidade pública. Muito bom, muito bom. E, pessoal, para quem não sabe, o ingresso na USP é através do vestibular próprio, através da FUVEST e também através do Enem. Então, tem aí essas duas formas de você entrar na USP. Agora, falando um pouco sobre localização e custo de vida, Rogério, como que funciona? Qual que é o custo de vida aí em Campinas? Conta um pouco para a gente. Então, a Unicamp, ela fica localizada no distrito de Barão Geraldo, né? Que é basicamente um distrito que ele é voltado para o ambiente da Unicamp, assim, majoritariamente. E o que acontece é que o custo de vida lá é mais elevado que o resto da cidade. Em contrapartida, ele também te entrega uma qualidade de vida muito boa. Lá é um ambiente muito, assim, o que eu acho que é uma das melhores vivências do Brasil, assim, em termos de universidade, assim, porque o ambiente é realmente bom, uma qualidade de vida boa, sossegado. Então, você vai pagar bastante, mas em contrapartida você vai ter um ambiente próprio para estudo e que você possa ter uma vivência legal com os colegas de curso, os colegas de universidades, enfim. Legal. E, Carol, conta um pouco pra gente, então, sobre a localização, custo de vida lá na GV em São Paulo. Acho que a localização da GV é assim, é uma relação de amor e ódio, porque fica no centro, a 2 quarteirões da Paulista, 2 quarteirões do MASP. Então, é um lugar muito bom, muito fácil de chegar, com muito, enfim, bares, restaurantes, shopping, museus, tudo que você quiser de atividade cultural tem lá perto. Mas, em contrapartida, o custo de vida é bem caro. Tipo, tem sempre muita gente para qualquer lugar que você quiser comer lá perto. E aí, uma coisa boa em relação a isso é o Fundo Realiza, que é um fundo organizado por alunos, que junta doações e distribui para que os alunos bolsistas, seja restituível ou não, possam pagar os custos de vida. Então, aluguel, conta de luz, de água. Com certeza. E, pessoal, a localização e o custo de vida da USP depende muito do campus que você vai cursar. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a diferença dos cursos de economia na USP. Se você quiser, clica aqui no link que vai aparecer aí nesse vídeo. Eu detalho tudo sobre os 3 campos de economia na USP, mas eu vou falar brevemente nesse vídeo para não ficar muito longo. Basicamente, na USP a gente tem 3 campos, a gente tem campus de Piracicaba, de São Paulo e de Ribeirão. E o custo de vida depende muito da onde você vai morar. Por exemplo, em São Paulo é bem mais caro para morar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma GV, você precisa ter em conta que você vai pagar a mensalidade e também o custo de vida de morar em São Paulo. Então, às vezes acaba pesando bastante o custo de vida também. O custo de transporte. Então, coloque tudo isso aí na ponta do lápis antes de você fazer a sua decisão. Pessoal, agora a gente vai falar sobre o período. Então, Carol, conta pra gente sobre o período de estudo de economia na GV. Na GV, as aulas são integrais até o 4º ano, que é o último. No 4º ano, você já tem menos aulas, mais eletivas, que tem horários mais flexíveis, que é justamente para você conseguir estagiar. Mas antes disso, é realmente integral, porque a gente tem uma metodologia de aprendizado que não é passiva, é de aprendizagem ativa. Então, além de assistir às aulas o dia inteiro, você precisa sempre estudar para a aula seguinte para poder contribuir com o conhecimento mesmo. Nossa, então é uma coisa bem tecnológica, assim, né? Porque em todas as universidades hoje, pelo menos na USP, acho que acredito que na Unicamp também é assim, né, Rogério? A gente senta e o professor explica a matéria. Então, acho que a GV tem tem um benefício muito grande desse tipo de aula, né, Carol? Sim, é um tipo de aula que cansa muito, mas vale muito a pena, no sentido que você aprende muito, porque você, em vez de você ter que prestar atenção sempre no professor falando, você também lê o livro, você também abriu as contas em casa, então você chega na aula com dúvidas e quem vai tirar suas dúvidas são seus colegas, então é bem gostoso.
É, pessoal, é um método aí bem tecnológico, hein? Interessante. E, Rogério, conta pra gente aí do período do curso de economia na Unicamp. Então, na economia na Unicamp, basicamente você tem duas opções, que é o curso integral e o curso noturno. No curso integral, você pode se formar em 4 anos se você fizer no tempo certo. É um pouco mais corrido, eu não sei se necessariamente eu indico, porque também o que acontece no curso é que durante os 2 ou 3 primeiros anos a galera faz o integral, mas depois, como tem que trabalhar, ela acaba mudando para o noturno. Então, o integral em si são 4 anos se você fizer ele todo. O noturno, ele, enfim, ele tem aula todo dia das 7 às 10h30, 10h40, e o curso é de 5 anos. E, pessoal, também acho que semelhante também à Unicamp, a USP tem aulas tanto integral, manhã e tarde, como noturno. E aí, o noturno ele tem uma duração maior. Mas, por exemplo, se você fizer o curso integral, muitos alunos acabam também prolongando a universidade e acabam se formando em 5. Isso porque se você se forma em 5, você tem mais tempo para aproveitar a universidade, para você fazer estágio. Então, muitos alunos acabam, mesmo tendo a duração ideal do curso de 4 anos, acabam se formando em 5. Pessoal, então agora a gente vai falar sobre o enfoque dos cursos. Então, aí é um assunto muito polêmico, né? Qual que é o enfoque da GV, qual que é o enfoque da Unicamp? Porque, embora a grade de economia em todas as universidades tenha um padrão, devido ao próprio MEC, como eu já disse em vídeos anteriores, cada universidade vai dar um enfoque para algum tema. Carol, então conta pra gente qual que é o enfoque do curso da GV, quais são as matérias, como que funciona o enfoque do curso lá? Então, a grade de economia lá na Unicamp, ela é bem diversificada, ela tem um foco muito grande em macroeconomia. Os professores lá são fortes nessa área. O que isso quer dizer, a macroeconomia? Quer dizer que variáveis como a taxa de câmbio, a inflação, as políticas econômicas, monetária e fiscal tem mais peso. Ao todo, se eu não me engano, são umas 10 matérias de exatas mesmo, e o resto se divide em macro e história. Também tem um curso muito forte, se você gosta de história econômica, por exemplo, a Unicamp é um lugar que tem muita gente boa, muitos professores que pesquisam sobre isso e muitos pós-graduandos que têm boas pesquisas nesse campo. E o curso em si, ele dá bastante enfoque nessa área de história. Se eu não me engano, são 2 histórias gerais no primeiro ano, depois você passa para desenvolvimento, depois é formação brasileira. Então tem uma cadeia de história aí que dura até o fim do curso, mas eu particularmente gosto. Então, se você gostar disso, também é um peso maior na Unicamp. Que legal. E até me perguntaram lá no Instagram, Rogério, você acha que a grade das exatas na Unicamp, ela é um pouco defasada pelo fato do forte na Unicamp ser a história econômica? Como que são as matérias de exatas? Os professores são bons? A matéria é bem profunda? Olha, eu acho que a questão do professor vai variar muito do professor que você faz. Os professores, no meu julgamento, todos eles são bons pesquisadores, mas enfim, às vezes ele não tem um método muito legal de aula e isso atrapalha no aprendizado, mas vai variar muito, porque, por exemplo, vai ter gente que vai ter dificuldade com esse professor e outros não, então é muito subjetivo às vezes. Eu não acho que seja defasado, eu acho que, pelo contrário, é muito bom a grade de exatas, mas obviamente que você não vai ter, é muito exata, então vou aprender tudo. A Unicamp, isso em todos os cursos, no meu julgamento, ela te dá um espaço livre. Então você não vai sair dali, tipo, esperando que o curso te entregue tudo. Muito do que da sua formação é você que vai correr atrás. Então, por exemplo, se você tem interesse na economia estatística ou no mercado financeiro, você vai atrás de se especializar isso dentro da própria Unicamp. Aí por isso que enfim, que vai ser o assunto depois, que os centros de estudos, as pesquisas que você vai fazer, que é aí que mesmo que esse não seja o foco do curso, você vai ter se você quer seguir esse caminho, você vai ter um suporte muito bom para fazer isso.
Eu acho que tem uma coisa parecida de você poder escolher bastante qual que é o seu foco. Então, no final do segundo ano, você escolhe uma trilha de especialização, que pode ser microeconomia, macroeconomia, engenharia financeira ou economia política. Então, você vai montar de acordo com a sua afinidade. Mas eu acho que, no geral, tem um foco muito grande nas exatas, tem muita matéria de exatas. E também eu tenho a impressão que foca bastante em política. Então, em várias aulas a gente vai discutir, enfim, eleições, democracia, sistemas de governo, em várias matérias. Uma coisa boa dessa história da especialização é que dentro da especialização há uma grade bem flexível. Então, por exemplo, eu estou fazendo a trilha de microeconomia aplicada e as matérias chamam, sei lá, microeconomia avançada 1, 2, 3. E aí, o que você vai aprender em cada uma delas depende do professor que estiver dando. Então, esse ano eu vou ter uma aula sobre economia da educação, porque a professora que está dando, ela é especialista em educação. Ano que vem pode entrar um professor novo que seja especialista em outra área e mude completamente a grade. Então, é uma coisa bem flexível. Legal mesmo. E, pessoal, um pouco sobre o enfoque do curso da USP, brevemente falando, porque eu já tenho um vídeo aqui, novamente vai aparecer na tela, mais especificamente sobre cada curso. Depende muito também do campus. Por exemplo, na Exalc, que é onde eu estudo, tem um certo enfoque para a economia do agronegócio, então é bem forte lá, por ser a quinta melhor do mundo do agro. Agora, já no campus da USP de São Paulo, não tem um enfoque específico, lá tem, é bem geral mesmo, você encontra disciplinas optativas para qualquer enfoque que você queira dar no seu curso. Se você quiser dar um enfoque para o mercado financeiro, você vai encontrar lá. Se você quiser dar um enfoque para a economia do setor público, você vai encontrar lá também. E da mesma forma, Ribeirão também é bem geral, não tem um enfoque específico. Então, acho que é basicamente isso sobre o enfoque da USP. E uma coisa também que sempre me perguntam, Rogério, que eu queria até perguntar para você, inclusive, qual que é o peso, assim, da história da economia na Unicamp? Porque todo mundo fala, nossa, mas o curso da Unicamp, ele é muito humanístico. Então, assim, fala isso pra gente, como que realmente é, qual que é o peso das humanidades no curso de economia da Unicamp? Então, é porque a gente tem a concepção de que economia é necessariamente um curso de humanas, né? Porque não é uma ciência exata. Então, o que acontece é que o curso de economia é um dos poucos cursos que dá uma ênfase muito grande na história. Isso por quê? Porque a matéria que a gente chama de HPE, que é a História do Pensamento Econômico, alguns cursos até estudam em tirar da grade. A gente mantém HPE e, tipo, até quando você está fazendo macro, quando você está fazendo economia política, você também vê um pouco de HPE. Por que isso? Porque a gente entende que para estruturar o pensamento econômico em si, a gente tem que revisitar os autores do passado. Então, por exemplo, quando você vai aplicar um método que a gente chama da escola neoclássica, que é esse método mais quantitativo, enfim, você vai ter que saber quem foi o Milton Friedman, né? Que foi um dos, enfim, dos Dream Team da economia. Ou se você quer ter uma metodologia mais heterodoxa, que, enfim, dá um papel do Estado maior na economia, que aí você vai tender para uma tendência mais keynesiana. Então, ter tido um contato com Keynes, saber como ele estruturou o pensamento dele, assim como os outros, a gente julga que é fundamental. Então, por isso que a economia da Unicamp, ela tem esse peso na história, porque ela entende que você entender os autores clássicos bem faz peso na hora de você elaborar uma teoria econômica. Entendi. Então, pessoal, muita gente até pergunta, né? Nossa, economia só tem matemática? Não, não tem matemática. Eu acredito que vocês podem até concordar comigo. Tem muita leitura de texto. Eu lembro que teve uma prova que eu tive que ler, assim, Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, assim, quase que inteiro. Então, assim, tem muita leitura. Imagino na Unicamp, né, Rogério? Deve ter mais leitura ainda. E aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte desse vídeo. No próximo vídeo falaremos sobre entidades, intercâmbio, mercado de trabalho para cada universidade e também vamos dar um conselho a você que tem vontade e tem o sonho de estudar economia. Por isso, não perca a segunda parte do vídeo aqui no meu canal. Se inscreva, deixe seu like e me segue lá no Instagram. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e espero que esses conselhos possam te ajudar e muito. Valeu, galera!